Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a 12ª semana de atividades. Vamos pegar o material de língua portuguesa, caderno 1 do 5º ano. Vamos trabalhar hoje com as páginas 17, 18, 19 e 20. Mas para começar a falar das atividades, eu preciso que vocês voltem na página 15 para ler o texto que se chama O Menino que Descobriu as Palavras. Já conhecemos esse texto porque já trabalhamos com ele, não é isso? Eu vou fazer a leitura, eu quero que vocês prestem bastante atenção na minha leitura, porque a leitura de um poema é diferente da leitura de um conto, né, de um texto narrativo, de um texto informativo. Por quê? Porque requer que a gente imponha aqui na nossa leitura um pouco de ritmo, né? Então a gente lê diferente, não é da mesma forma que a gente lê outros tipos de texto. Então vamos lá. O menino que descobriu as palavras. Era uma vez o menino que, ainda bem pequenino, descobriu todo contente que palavra é que nem gente. Umas são festa e alegria, como palhaço e folia. Outras são sempre tristeza, como doença e pobreza. Percebeu o menininho que a palavra carinho até as plantas entendem, todos os seres compreendem. Não se conteve e gritou, carinho é filho do amor. Então, eu coloquei, né, uma entonação diferente, porque é um poema ritmado, né? Os poemas, eles têm um ritmo, né? Tem uma sonoridade aqui. Lembrando, pessoal, que a finalidade do texto é expressar sentimento, né? Transmitir emoção. E cada linha do poema é chamado de verso. Então, temos aqui um verso, outro verso, outro verso. O conjunto de versos forma as estrofes. Então, nós temos aqui duas estrofes, ó. A primeira e a segunda. Então, o que divide uma estrofe da outra é sempre um espacinho a mais, ó, como esse que está aqui. Lembrando também que abaixo de todos os textos tem a fonte. O que é fonte? São as informações, né, de quem é o autor, do livro que o texto foi retirado, de onde foi publicado, o nome da editora e o ano. Essas informações são muito importantes e essas informações são chamadas de fontes, tá certo? Então, que gênero textual é esse? É um conto? É um poema? O que vocês acham? Já falei dele aqui, certo? Qual é a intenção do autor desse texto? Qual é a finalidade, o objetivo? Já falei também, é expressar o quê? Sentimento, emoção, não é? Agora, gente, abram na página 17 para a gente fazer a atividade. Tem um erro aqui, ó, na tarefa, que tem escrito releia o texto da página 13. Não é página 13, é página 15, que é esse texto que eu acabei de ler para vocês, o menino que descobriu as palavras, certo? Então, número 1, depois que você lê o texto e relê, né, várias vezes, até entender o que você leu, aí você vem fazer a tarefa. Número 1, o texto que você leu tem frases ou versos? Eu falei que esse tipo de texto é um poema, e o poema ele é escrito em... Eu falei aí, frases ou versos que eu falei, aí você vem aqui e escreve. 2, marque as alternativas corretas. Você vai poder marcar com X, você vai poder pintar. O texto, o menino que descobriu as palavras possui título, só é você olhar. Se possui título, você marca. Possui só a primeira estrofe? Temos aqui, ó, quantas? Possui também uma segunda estrofe? Então, marca. Possui a fonte do livro, esse texto trouxe as informações aqui abaixo, chamada de fonte, aí você vai e marca. 3. As características acima são relativas a um texto classificado como. Essas características aqui desse texto nos levam a crer que esse gênero textual aqui é um conto ou é um poema, aí você marca o X. 4. Qual é a intenção do autor desse texto? É contar uma história, ensinar a fazer algo, é descrever uma pessoa ou é expressar sentimentos? Qual é a finalidade desse texto, o objetivo dele? Aí você marca o X. No número 5, vamos procurar mais informações sobre o texto. Preencha o quadro. Essas informações vocês vão procurar na fonte. Onde é que está a fonte do texto? Já falei várias vezes e daqui uns dias eu não vou falar mais. Vocês têm que saber, tá certo? E aí vocês procuram as informações aqui e preencham o quadro. 6. Onde você encontrou informações sobre quem é o autor e a editora? Aquelas informações que ficam abaixo do texto. Eu falei o nome, como é o nome? Aí você vem aqui e escreve. 7. Para qual público estaria mais apropriado esse texto? Esse texto ele é mais indicado para adolescentes, adultos, crianças ou idosos, na sua opinião? Aí você marca. 8. Busque no texto trechos que comprovem a resposta da questão anterior.
Se você viu no texto alguma indicação que esse texto é para adolescente, para adulto, criança ou idoso, aí você copia aqui o verso, tá certo? 9. Localize no texto as palavras contente e gente. Lá no texto tem essas duas palavras, vocês podem até pintar. É possível afirmar que a letra N, gente, ela pode ter sons diferentes, né? Na palavra navio e conectado, ela tem um som. Quando ela vem depois do E, ela muda o som do E, né? Então, olha só, a letra N tem seu som percebido como nas palavras navio e conectado. Quando eu falo contente e gente, o N tem o mesmo som de navio e conectado. Se tiver, você marca. Se não tiver, você não marca. A letra N funciona modificando o som da letra E. Deixa de ser E e passa a ser EN, né? E aí você vai marcar uma dessas duas alternativas. 10. Há no texto, desculpem, as palavras palhaço e carinho. É correto afirmar que os grupos de LH e NH têm um único som representando as duas consoantes ou tem sons diferentes para o par de consoantes usadas? Quando eu falo carinho ou palhaço, eu escuto o som das duas letras, das duas consoantes, do L e do H. Quando eu falo carinho, eu escuto o som do N e do H. Aí você vai marcar aqui a resposta correta. Leia com atenção. E agora vocês vão pesquisar palavras que tenham an, en, in, on, LH e NH e completar a tabela, tá certo? Na página 18, temos aqui um verbete de dicionário. O que é verbete de dicionário? É o significado das palavras. A gente encontra isso aqui no livro chamado Dicionário, hoje também encontrado na internet, não é isso? Então, eu quero o significado da palavra imaginação. Eu encontrei 4 significados. Ó. Imaginação é faculdade de representar objetos pelo pensamento, ter uma imaginação viva, faculdade de inventar, criar, conceber, artista de muita imaginação, opinião sem fundamento, absurda, isso é, pura imaginação, e resultado da faculdade de imaginar. Então, temos aqui para a palavra imaginação 4 significados. Acabei de falar, onde é que a gente acha esse gênero textual, verbete? A gente acha em anúncio, em informativo ou em verbete de dicionário? Onde é que a gente acha o significado? Quando a gente quer escrever uma palavra corretamente ou quer compreender o significado de alguma palavra, a gente vai pesquisar onde? Nos anúncios, nos textos informativos ou no verbete de dicionário? Aí você marca um X. Qual o objetivo principal desse gênero textual? O objetivo é o quê? Nos informar, né, o significado das palavras. Essa atividade aqui, ó, vamos criar verbetes, a gente não vai fazer hoje, tá certo? Vamos fazer em uma outra oportunidade. Na página 20, na página 19, temos um outro texto. Que só de olhar a gente percebe a diferença desse texto para o texto do menino que descreveu as palavras. Por quê? Porque são 2 gêneros textuais diferentes. O primeiro, que a gente já leu, é um poema. Esse aqui é um conto. Percebem a diferença? Poema ele é escrito em versos, aqui não, ó. Ele é escrito em frases e é dividido em parágrafos, ó. Esse espacinho que a gente tem aqui, ó, é chamado de parágrafo, tá certo? Então vamos lá. Esse aqui é um texto narrativo, um conto. Paixão de menino. Luizinho tinha 10 anos e uma fantasia: casar com a professora de 30. 20 anos pode ser muita diferença quando se trata de Dona Mariana, mulher bonita, seios fartos, roupas justas. Luizinho morria de amores por aquela professora. Um dia, Dona Mariana aproximou-se de Luizinho e viu um coração vermelho e flechado que ele fazia durante a aula. O que é isso, Luizinho? Luizinho ficou vermelho como um tomate e escondeu a página. Me deixa ver o que você está fazendo. Não posso, é segredo, respondeu Luizinho. A molecada começou a cantar. Com quem será que o Luizinho vai casar? Nervoso, sem saber direito o que fazer, Luizinho encheu o peito de coragem, estendeu o papel com o coração para a professora e disse brincando: Quer casar comigo? Toda a sala aplaudiu.
Dona Mariana sorriu. Ela sabia como pode voar longe a imaginação apaixonada de um menino de 10 anos. Então, gente, isso aqui é um conto, né? Um texto narrativo. Tem alguém aqui, tem um narrador contando, narrando essa história, tá certo? Lembrando que abaixo do texto tem sempre a fonte, as informações. Guardem aí porque vocês podem precisar delas daqui a pouco, tá certo? Aí vem a atividade. Número 1, você já teve uma fantasia alguma vez na vida? Algum desejo, algum sonho? Aí você escreve aqui. O que você acha que significa a palavra fantasia? Aí você escreve aqui o que você acha. Você acha que fantasia é o quê? 3. No texto foi usada a palavra molecada. Que outras palavras têm um sentido parecido com essa? Molecada quer dizer o quê? Meninada, garotada, o que mais? Tem outros significados. Leia atentamente o texto e explique o sentido das expressões abaixo. Quando ele fala morria de amores, ele quer dizer o quê? Quando ele fala encher o peito de coragem, o que quer dizer? Lembra que a gente já estudou linguagem figurada e linguagem real? Então aqui nós temos 2 exemplos de linguagem figurada. Morria de amores e encher o peito de coragem. Então vocês vão dar aqui o significado real dessas 2 expressões. Algumas expressões são usadas com sentido diferente do sentido real das palavras que as compõem, mas o sentido pode ser entendido a partir da leitura das frases ou do texto. Então, se você está na dúvida ainda, né, do sentido real dessas expressões aqui, volta no texto e dá uma lida para você saber, tá certo? 5. No texto, Luizinho e Mariana eles são autores, narradores ou personagens? Pense aí direitinho, volta lá no texto para você fazer. Na página 20, a partir da leitura do texto, podemos imaginar como são Luizinho e Dona Mariana. Lá no texto fala, né? Luizinho tinha 10 anos, Mariana era professora, tinha 30. Como era Luizinho e como era Dona Mariana, né? Então você vai escrever abaixo tudo que ajuda a descrever quem são essas pessoas. O que é descrever? É falar como a pessoa é. Então volta lá no texto, quais as características de Luizinho, vocês escrevem aqui. Quem é Dona Mariana, segundo o texto? As características dela, aí você escreve aqui. 7. Por que Luizinho ficou vermelho como um tomate? Quando a pessoa fica vermelho como um tomate, olha só, sentido figurado aqui, né? Quando a pessoa fica vermelho como um tomate, quer dizer o quê? Aí você escreve aqui. 8. A professora sabia da paixão do menino? Escreva o trecho do texto que comprova isso. Vocês acham que ela sabia? Escreve aqui para confirmar a sua resposta. 9. Pinte no primeiro parágrafo, aquele primeiro parágrafo lá de cima do texto. Pinte no primeiro parágrafo as palavras que começam com C e com S. Converse com os colegas, não vai poder conversar, né? Que a gente não está na sala. Mas pinta lá as palavras com C e com S. Escreva as sílabas K, C, Si, Co, Cu. Lembrando que quando o C vem antes do E e antes do I, o som é diferente. Olha, K, C, Si, Co, Cu. Então, o som das sílabas fica diferente. E aí, vocês vão completar essas palavras, com uma dessas sílabas aqui. E depois você leia para ver se formou a palavra correta, certo? Pinte no alfabeto abaixo as letras que nas palavras podem vir depois da letra C para que ela tenha o som de S. Às vezes, o C tem som de S. E o C tem som de S quando ela vem antes do E e antes do I. Olha como é que fica diferente. K, C e Si. Então, ela muda o som da letra quando ela vem antes da vogal E e antes da vogal I. Então, aqui você vai pintar as letras que podem vir depois da letra C para que ela tenha o som de S. Aí você vai pintar as letras. Eu acabei de falar quais são as letras. 12. Copie do alfabeto as letras cujos sons da letra C representa. A letra C representa o som de 2 outras letras. K, C. Então, ela pode representar o som do K e também o som do S, tá certo? Leia as palavras e copie na coluna adequada. Se o C da palavra tiver som de S, você vai escrever aqui. Se o C da palavra tiver som de K, você vai escrever nesse espaço aqui, tá certo?
Então, por hoje é só. Assistam o vídeo novamente, leia os textos com atenção. Qualquer dúvida, né? Chama no Zap. Beijos da Pro Elisângela e até a próxima aula.